APS começou por se designar Associação Portuguesa de Seguros, isto quando a sua criação, em 1982. Alguns anos depois, o nome da associação foi alterado para Associação Portuguesa de Seguradores. Parece uma pequena diferença, mas na realidade ela não é tão pequena como isso. Para aqueles que decidiram entrar, e eu vou chamar-lhe a aventura da Associação Portuguesa de Seguros, foi certamente, como foi para quem era encarregado de a gerir, uma época muito interessante. A associação não tinha instalações. A primeira sede funcionou num apartamento situado na Avenida Almirante Barroso, onde alguns aceitaram trabalhar, uns na antiga casa de jantar, outros na sala de estar, outros nos quartos e outros até na cozinha desse apartamento. Muito obrigado, Sr. Como dizia o Oscar Wilde, eu resisto a tudo menos a uma tentação. Eu gostaria de fazer uma referência à pessoa que foi o meu sucessor na presidência da APS, que foi o Dr. António Reis. O Dr. António Reis era uma pessoa que pôs sempre o interesse dos associados à frente de qualquer outra coisa ou de qualquer outra iniciativa. Foi no seu tempo que a APS passou a ter uma sede própria. Foi no seu tempo, na altura dos 20 anos da associação, que foi possível realizar uma iniciativa muito interessante chamada O Mundo Seguro, que decorreu durante vários dias no pavilhão atual da FIL. Penso que a Associação Portuguesa de Seguradores é uma iniciativa de um conjunto de seguradoras notável, uma vez que começou por representar apenas 20 empresas que existiam na época e foi alargando a sua base de representatividade, assumindo uma posição de absoluta neutralidade e independência. A formação foi sempre uma preocupação na Associação Portuguesa de Seguradores, por várias razões. Primeiro, porque o setor, 30 anos atrás, não tinha uma quantidade de quadros técnicos de que hoje dispõe. E, portanto, havia que reciclar muita gente que estava no setor segurador. Por outro lado, havia que atualizar. E, por outro lado, havia também que disponibilizar formação em empresas de dimensão muito diferente. Eu penso que mais de 75%, por exemplo, das garagens reparadoras de automóvel em Portugal vivem à custa ou por via da atividade das companhias de seguros, os hospitais, os serviços médicos, etc. Portanto, há uma importância de tal maneira grande da atividade seguradora, quer na economia, quer em termos sociais, que quando eu vim para a APS, a grande preocupação foi publicitar isso. Era preciso ir buscar mais a colaboração dos próprios associados na dinâmica desta nova etapa, digamos assim, da vida da associação. A primeira coisa que fizemos foi criar um código de conduta, fazer aprovar um código de conduta, porque ele não existia na associação, enfim, é uma associação profissional. A associação é hoje um elemento, um pequeno pilar, ainda que modesto, do sistema segurador português, pelos resultados que tem obtido e pelo grau de satisfação que os seus associados têm demonstrado na sua associação. E o que distingue normalmente os líderes daqueles que são seguidores é a sua capacidade de inovação. E nós queremos continuar a ser líderes na satisfação das necessidades dos nossos clientes. O que é que vamos fazer nesse domínio? Vamos tentar, sobretudo, vocacionar-nos em duas direções que penso que são importantes para o futuro da associação. Primeiro, alargar a sua independência técnica e financeira. E, em segundo lugar, conseguir ser um fator de inovação dentro do setor. A associação representa hoje 99% do mercado, mas mais do que ter uma representação nominal, penso que hoje em dia representa de facto
a quase totalidade das seguradoras portuguesas.